A escolha de Guilherme Boulos para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, pasta responsável pela relação do governo com os movimentos sociais, preocupa o PSOL em relação à eleição de 2026. As informações chegam ao vivo com a Beatriz Manfredini, aqui direto das ruas de São Paulo, que traz para nós também os bastidores políticos depois desse anúncio, né, Bia? Muito bom dia para você. É isso, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O pessoal tinha grandes expectativas, né, para Guilherme Boulos aqui em São Paulo no ano que vem. Isso porque tinha a possibilidade dele concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados, ou mesmo, ele é cotado ainda, inclusive, para uma vaga no Senado também por São Paulo. Guilherme Boulos, na eleição de 2022, que o colocou na Câmara dos Deputados, foi o segundo deputado mais votado do Brasil. Ele teve mais de 1 milhão de votos e foi, inclusive, o deputado mais votado aqui por São Paulo. Então tem um grande eleitorado e claro que esse eleitorado é considerado pelo pessoal na hora de fazer as contas para a eleição de 2026. A preocupação é exatamente, né, que nas negociações, então, para que ele entrasse, fizesse parte do governo federal, foi colocado ali, foi combinado, pelo menos até o momento, que ele não disputaria um cargo em 2026, no ano que vem, e permaneceria, então, durante todo o ano ao lado do presidente Lula, justamente para ajudá-lo na reeleição. Mas o fato, então, é que já começa um burburinho interno aqui no estado de São Paulo, pensando o que será feito, para quem vão esses votos, então, que eram de Guilherme Boulos, que podem mudar, inclusive, para outro partido, como o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ou mesmo para outros candidatos. Eu ouvi de duas pessoas do PSOL que a avaliação é que parte desses eleitores mudem em relação à Câmara dos Deputados, né, migrem para votos para também deputada federal do partido, Érica Hilton, mas mesmo assim a leitura é que ela não abrangeria todos os votos de Guilherme Boulos e que outros, então, podem aí ficar soltos, digamos assim, pela população. A leitura é que o PSOL precisaria de reforçar novos nomes para conseguir, então, abarcar esse eleitorado, mas que uma parte migraria sim, principalmente para o Partido dos Trabalhadores. Apesar de aliados, dessa forma, claro, o pessoal acaba perdendo força na Câmara dos Deputados. Além disso, né, o nome de Guilherme Boulos ainda é pensado para o Senado Federal. Ele vem pontuando muito bem nas pesquisas de intenção de voto nesse sentido. Inclusive, uma pesquisa recente colocou ele apenas atrás de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL, que a gente também não sabe ainda se concorre ou não ao Senado, porque está fora do país, nos Estados Unidos, e tem ali uma situação delicada. Mas o fato é que Boulos figura bem, então, entre essas pesquisas de intenção de voto e pode significar uma perda de eleitorado para o PSOL. Relembro que a esquerda aqui em São Paulo pensa em nomes mais de centro-esquerda, já citei o nome de Marina Silva e também de Simone Tebet como possibilidades ventiladas, mas claro que Guilherme Boulos continua sendo uma opção forte, uma vez então em que puxa muitos votos e poderia ser um candidato garantido, entre aspas, para a esquerda no ano que vem. Interessante a gente ressaltar que se ele decidir concorrer tanto à reeleição da Câmara quanto ao Senado, precisaria deixar o governo federal em abril de 2026, que é justamente a data limite. Ele passaria só 6 meses no governo federal ao lado do presidente Lula, o que parece que não está nos planos, pelo menos por enquanto. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Enquanto isso, vamos trazer esse tema aqui para análise dos nossos comentaristas, José Maria Trindade e também Cristiano Beraldo, que estão conosco nessa manhã. Beraldo, o que significa essa preocupação por parte do PSOL, né, com a entrada e a aceitação de Guilherme Boulos para o cargo na pasta? Sem dúvida alguma, para um partido político que teve um candidato a deputado federal que fez 1 milhão de votos, ou seja, só a votação dele fez 3 cadeiras, ainda teve sobra para fazer mais cadeiras para o partido, não contar com esse candidato nas eleições é uma perda significativa. É óbvio que o cenário indica que Guilherme Boulos não gostou de ser deputado, não tem encontrado ali, eventualmente, um ambiente que lhe é favorável. Além disso, foi submetido no Conselho de Ética a relatar o caso de rachadinha em que ele passou pano para alguém que confessou ser rachador, quer dizer, desviar dinheiro dos seus assessores. Então, a situação de Guilherme Boulos realmente na Câmara dos Deputados é uma situação que o afasta das suas bandeiras tradicionalmente defendidas.
Agora, para o PT, tirá-lo das eleições é muito importante, porque sobra mais voto para a esquerda e, obviamente, há a expectativa dos candidatos a deputado do PT de conseguirem receber parte desses votos, né? Érica Hilton tem uma atuação pelo PSOL, pelo partido de Guilherme Boulos, que vem tendo muito protagonismo, mas eles devem acreditar que o público de Érica Hilton é, em boa parte, diferente do público, do eleitor de Guilherme Boulos, do ponto de vista ideológico. Afinal de contas, Guilherme Boulos sempre foi visto como uma pessoa muito próxima dos movimentos sociais, atuando no confronto à polícia, no confronto à lei, em defesa desses militantes aí dos movimentos dos sem-teto. Então, um tempero adicional para essa disputa para o Congresso no ano que vem em São Paulo. José Maria Trindade também com a gente. Zé Maria, essa preocupação aí do pessoal e o Beraldo chamando a atenção para a quantidade de votos, como a Beatriz Manfredini também destacou, só perdeu aí para o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é muito voto para o partido e se esse protagonista sai de cena numa eleição, causa uma preocupação monstro mesmo, né, Zé? Eu tenho dificuldades, Nonato, de entender o Guilherme Boulos fora da disputa eleitoral do ano que vem, né? São ali 6 meses de trabalho na presidência da República, ao lado do presidente, nesses contatos aí com os movimentos sociais. Se ele for candidato, que eu acredito que será, né? E há um tempo grande para isso, ele deve colocar alguém ali na sua linha e é como se fosse uma continuidade, porque é um setor que está paralisado no governo, esse setor aí da interlocução com os movimentos sociais, e lembrando que o presidente Lula tem a origem exatamente nesse setor. Mas o que está acontecendo é um apagão de líderes de esquerda no Brasil. Hoje, o PT e o PSOL, e o PCdoB e o PDT, eles lutam ali desesperadamente no sentido de candidatar o Lula, porque a única expectativa de votos e fazer um congresso e ter uma bandeira. Então, ficou com um candidato único, enquanto a direita está dividida e com vários candidatos fiáveis, ex-governadores, lideranças regionais importantes. E o PT não. O único que apareceu foi o Guilherme Boulos. E está sendo tratado aí pelo movimento esquerda como uma possibilidade de um substituto para Lula, que terá agora a sua última possibilidade de candidatura, se candidatar no ano que vem, né? Ele está dizendo que será candidato e não vejo outra possibilidade de esquerda. Então, não é possível engessar o Guilherme Boulos num movimento que geralmente é feito por técnicos. A partir de abril, o governo é tomado por técnicos, né? Representantes de partidos e alguns que têm o controle remoto fora do ministério, ali de líderes, né? Então, a realidade é essa, um apagão de líderes na esquerda e Guilherme Boulos aparece ali como uma possibilidade de uma nova liderança desse setor. Aí sim, mas engessar uma eleição, eu não estou acreditando que isso possa ser a estratégia exatamente do grupo de esquerda. E são as dores do crescimento. O PSOL é a costela do PT e nasceu para ser pequeno. E aí, quando cresce, tem dificuldades.